Olá, pessoal. Começamos a live. Mais um dia de Papo Raso. É uma atividade subsidiada pelo inciso 2 da Lei Aldir Blanc, Territórios e Espaços Culturais, e é uma realização da Associação Raso da Catarina, da Secretaria Municipal de Cultura e do Governo Federal. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, Neca Ayala. Vamos lá. Olá, querida Neca Boa Ayala. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, querida. Imagina, eu é que agradeço por você ter aceitado. Mas, por favor, se apresente. Fale de você, fale onde você está, de onde você está falando, qual é o seu trabalho. Diga de onde você está falando. E como é que começou a sua relação com a música? Bom, meu nome é Neca Ayala, sou compositora, violonista. Moro em Porto Alegre, sou de Porto Alegre. Passei um tempo morando em Brasília e mais um tempo morando em São Paulo, mas retornei a Porto Alegre. E a música, na verdade, começou na minha vida através da família. Meu pai era músico, né, ele tinha, na época, um conjunto, né, de música brasileira aqui, que acompanhava os artistas. Foi a primeira banda que acompanhou a Elis Regina, por exemplo. Né? E o meu pai me presenteou com violão quando era muito menina ainda, tinha 1 ano e meio. Foi quando eu comecei a tocar numa corda só e tal. E comecei a compor com 6 anos. A primeira música que eu tenho registro aqui de ter sido escrita por mim foi aos 6. E venho fazendo isso a vida toda, compondo, estudando muita música, ouvindo muitas coisas, não só a música brasileira, mas música do mundo, tudo me interessa, gosto de conhecer tudo. Então é isso, compositora, artista, persistente na carreira. Cortou um pouquinho? Não. E me fala, o que você tem produzido aí? Tá tudo bem? O que você tem produzido aí na pandemia e como tem sido sobreviver aí e trabalhar nesses tempos? Tem sido um desafio, né? Porque a gente está tendo que aprender a usar novos recursos, novas ferramentas sobre as quais a gente não sabia muito. Né? Então a gente teve que, ao mesmo tempo que enfrentar desafios, né? No meu caso, de estar presente em lives para mostrar o trabalho, para conhecer também outros artistas, para poder assistir uma também de composições, de informações. Mas a gente teve que, ao mesmo tempo que enfrentar um desafio pessoal, cada um fazer essa opção por aprender, por começar a lidar com ferramentas que para nós não eram comuns, não eram conhecidas, todo um processo que a gente também não dominava de qual é a resposta real, né, que essas ferramentas poderiam nos trazer. Então, assim, a gente começou tateando o caminho, experimentando. Será que vai funcionar uma postagem, por exemplo, né? Será que essa postagem vai chegar nas pessoas como a gente pretendia que fosse? Como é que eu me instrumentalizo para fazer uma live de qualidade? A gente não tinha muito conhecimento sobre essas ferramentas, sobre como elas acontecem no mundo, na vida real das pessoas, né? E ao mesmo tempo, todas as pessoas estavam também se habituando a ter tempo de ouvir, ter tempo de conhecer o trabalho de um artista que ela nunca ouviu falar. As pessoas também se viram, de repente, confinadas, ou pelo menos deveriam estar, com o universo inteiro a seu dispor, tudo acontecendo ao mesmo tempo, em tempo real, e elas tendo que escolher, tipo, eu antes ouvia, sei lá, samba. Tem lives de samba, então eu vou procurar, vou pesquisar. Então foi um processo de adaptação, tanto para os artistas, que tinham um trabalho a ser mostrado, quanto do público em filtrar o que quer ouvir, o que quer conhecer, o que quer assistir, a partir de uma nova realidade, de uma nova demanda de tempo, né? Então tem sido um processo total de aprendizado, né? Principalmente no que diz respeito a pegar essa produção que está sendo feita agora, nesse período, em que não se tem situação na rua, não se faz show, não se faz encontros, né? Não se faz rodas de música,
como é que a gente pega toda essa produção e filtra e seleciona e coloca aqui ao dispor de quem está em casa esperando para conhecer. É um processo de aprendizado, que acredito que aprendizado é a palavra que resume assim para nós, né? Maravilha. Mas então vamos mostrar um pouquinho desse talento aí? Uma musiquinha para nós? Ah, pode ser. Então Pode tá ser, lá, pode vamos ser. lá, bora lá. Pegar a viola aqui. Vamos embora. Não quero ser lua parada no tempo, não quero ser sol. Eu quero ser tua, firmamento adentro, o todo de nós. Tua boca é da minha pequena canoa que vai nos levar ao fim da viagem, recém a primeira, ao lado de lá. Não sou mais arqueira, enquanto teu peito não saiba alvejar o lado de fora, que ainda se esgueira, sempre mais pra lá. As cordas são minhas, que tanto dedilho e não soube fazer. Canção que bastasse, poema que fosse a te pertencer. Não quero esse espaço que se abre agora, não quero estar só. Nos dias que passam, nas coisas que esqueço, cobertas de pó. Eu quero ser tua pela noite afora, com ou sem luar. Enquanto adormeço, canoa ancorada me espera voltar. Ah, 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 maravilha! Sensacional, né? Nossa, o teu som é uma paz, né? É uma paz, é um banho de paz que a gente recebe. É ah, tomara que impressionante. seja. É, mas é Tomara. demais, assim, demais. E me fala, quem são os seus amores literários e musicais, assim, como que eles te inspiram? Nossa, tá com tempo? Tem... Nossa, é uma infinidade, assim, até porque a música e a literatura, elas entraram, assim, na minha vida ao mesmo tempo, porque eu sou filha de um pai músico e sobrinha de um tio escritor. Então elas sempre andaram juntas, assim, as vieram juntas, né, no lugar dos brinquedos e tal, eram os livros, os instrumentos, e, então sempre teve as duas paixões da minha vida, assim, a música e a literatura. Na música, a primeira grande influência dentro de casa, assim, foi Elis, por conta do meu pai, da proximidade que meu pai tinha com ela, e consequentemente a Elis eu considero pelo menos como uma artista que trouxe ao mundo uma gama de autores, ela de uma riqueza de escolha de repertório impressionante, assim, porque praticamente todo mundo que hoje é importante na música foi Elis que trouxe, né, ao conhecimento das pessoas. Então, tipo, João Bosco, Ginga, a Elis já gravou Ginga lá no começo, quando poucas pessoas tinham ouvido falar nele. Joyce, Ana Terra, todo mundo, Lobo Borges, ela teve uma gama de compositores que ela foi trazendo, e aí o que acontecia? Pegava um disco da Elis e escutava a primeira música, Joyce e Ana Terra. Ia pesquisar a Joyce, ia pesquisar a Ana Terra e descobria um universo ali. Aí via Laguinga, Aldir Blanc, ia
conhecer aquilo tudo. E aí foi trazendo uma série de artistas, né, para que eu ouvisse. E alguns eu realmente me apaixonei, tipo João Bosco, eu sou devota de João Bosco, né? É um cara que, no instrumento, ele te traz um aprendizado, uma riqueza, vai tirar as músicas do João Bosco, certamente vai aprender muito sobre violão, sobre percussão, sobre divisão, né? Depois veio Djavan, depois veio Vinícius, que daí o Vinícius já faz o link com a literatura, que daí é aquela paixão absurda que ele provoca a respeito de poesia, né? Aí na literatura, meu Deus, né? Machado de Assis, Josué Guimarães, né? Os clássicos, assim, né? Drummond, lógico, Pessoa, mas aí depois os contemporâneos, assim, Caio Fernando Abreu, né? Cíntia Moscovitch, Letícia Wachowski. Nossa, eu tenho. Nossa, ia passar o dia inteiro aqui falando deles, né? São muitos amores, tanto musicais quanto literários. Ah, e é o que salva, né? É o que salva. E me fala uma coisa, a pandemia e esse isolamento social transformou os seus processos criativos? Como que se deu essa coisa de criar nessa época para você? Transformou de certa forma, porque a gente até tinha os processos de compor em parceria com outros artistas, mas era um processo que demandava outra ordem e demandava se encontrar. Por exemplo, o Bezão, que é um artista maravilhoso, um amigo querido. A gente começou a primeira parceria estando juntos no mesmo lugar. Ele pegou o violão, me mostrou, eu gravei, trouxe comigo, fiz a letra e tal. Então, elas aconteciam a partir desses encontros presenciais, né? E a pandemia, com a história da gente poder estar numa live juntos, conhecer artistas que a gente não viu, a gente imediatamente sai da live, vai no direct, conversa com a pessoa, e a pessoa já diz, eu gostaria de compor alguma coisa contigo, e manda uma letra, e manda uma música. Então, eu acho que intensificou e acelerou esses encontros musicais, né, que antes eram presenciais, ou eram advindos do acaso, assim, encontrei um músico que eu admiro, vou perguntar para ele, vou abordar, vou ver se ele gostaria de fazer e tal. Mas demorava um tempo até isso se consolidar. Hoje, com o advento das lives, que a gente está fazendo basicamente todo dia, tem 3, 4 lives importantes que a gente precisa assistir e quer assistir, a gente acaba conhecendo novos artistas e aciona, e imediatamente dali já surge um veio de composição totalmente novo, né? Então, nesse sentido, alterou sim o processo, porque entraram novas informações, novos sotaques musicais de outros estados, né? Senão a gente fica só restrita aqui ao mundinho, né, que a gente está acostumada. Sim, fica preso na bolha. Então, apesar do isolamento, ele expandiu os Sim, contatos. Então, isso que é importante, né? O aperfeiçoamento, a coisa de pegar mesmo a internet, acaba criando pontes, né? com Que certeza, maravilha. com certeza. Até porque, Vanessa, processos que não eram, assim, digamos, as pessoas me conhecem muito por conta do que eu escrevo, né, dos blogs de textos e tal. Então as pessoas sempre me pediam letras. Agora, na pandemia, eu comecei a receber letras me pedindo para colocar música, que é uma coisa que não... Eu disse, gente, também pode ser uma boa, assim, uma experiência nova, né? É lógico. E outra é o sotaque musical de um artista, por exemplo, do Nordeste, que é totalmente diferente da linguagem que se fala aqui no Sul. E poder misturar essas duas coisas e fazer um trabalho que fique... Nossa, que bacana que ficou essa mistura, né? Isso também é muito lindo, assim, é muito lindo. Eu acho que nesse sentido foi muito benéfico o processo. Que bom, que legal. E você já pensou em desistir alguma vez? Como que é essa coisa de fluxo natural para você? A arte é que é o fluxo natural, ou você teve que desviar do seu fluxo natural para persistir com a sua arte? É complicada essa questão, né? Porque artistas como eu, assim, que não estão necessariamente nos moldes ditados pelo mercado, a gente tem que furar muitos bloqueios, a gente tem que tentar
achar o nosso espaço, o nosso público de conversa, que realmente recebe as coisas da maneira como a gente está querendo passar e tal. E sim, a gente pensa em desistir várias vezes, porque não por nada, mas porque se a tendência está sendo ditada de uma determinada forma e que impossibilita praticamente que outras tendências aconteçam, fica muito difícil, né? E a gente já está passando por todo um processo que é complexo na vida, assim, né? Muitas situações complexas na vida. Então a gente olha assim e pensa, puxa, mas tem dois gêneros ditando todo o mercado da música brasileira. Como é que eu vou propor a MPB? Como é que eu vou propor um samba? Como é que eu vou propor um instrumental num momento em que praticamente só dois gêneros mandam em tudo, né? E ocupam todos os espaços possíveis. Sim, Então, sim, às praticamente. vezes dá vontade de dizer, exatamente, é difícil, sabe? Porque tirar sustento disso já não é fácil, não é mesmo. E ainda quando tem um muro erguido do tamanho do universo, sabe, na tua frente, que te diz assim, não, por aqui tu não passa, acho que não só no meu caso, né, mas outros artistas também devem se deparar com esse momento e dizer assim, puxa, mas o que eu faço agora, né? E o que acaba acontecendo? A gente acaba indo buscar sustento em empregos formais, em atividades que não têm nada a ver com o nosso lado artístico, né? Sim, esse é o mais dolorido, né? Essa Nossa, tomada de decisão que a gente não toma. Às vezes a gente se sente é, obrigado a seguir um caminho, né? Não é uma decisão que a gente toma, a gente não desiste, a gente se sente obrigado. não, Mas, é, apesar disso, mesmo com tudo isso, quais são os seus planos? Dentro aí ainda dessa coisa da pandemia, do isolamento, o que continuar fazendo, né, durante esse período e pensando também mais para frente, quando o presencial voltar, os amigos, os bares, os palcos. Yes. eu acho que pulando para o fim, assim, né, a primeira coisa que eu acho que todo mundo vai querer fazer é sair abraçando, né? Assim, longamente os amigos, revivendo, estando juntos, assim. Primeira coisa vai ser, eu acho que a retomada do contato, do carinho, da presença do outro, né? Mas, enfim, como eu te falei no começo, o aprendizado dessas ferramentas, assim, a gente está continuando nele, né? Procurando equipamentos que melhorem assim, a qualidade da live que a gente está fazendo, do som que chega para a pessoa. Eu pretendo continuar me aventurando nessas coisas, porque inclusive facilita na hora de produzir uma música em parceria com alguém de outro estado, facilita se tu tiver instrumentos para fazer em casa, mandar, e a pessoa lá trabalha a parte dela te devolve. Então esse é um universo que se abriu e que eu tenho interesse em continuar aprendendo, continuar me aventurando a fazer. Eu tenho uma gama de músicas para ser lançadas, assim, eu tenho um projeto de um terceiro disco, quero muito fazer, e tá cheio de música nova para colocar nesse disco. Tem um projeto das parcerias com esses outros artistas que eu acabei conhecendo através das lives, que eu também quero poder mostrá-los, quero poder trazer o trabalho deles à tona e dizer, ó, gente, vocês que gostam de me ouvir, ouçam também essa outra pessoa aqui e tal. Então eu quero continuar fazendo cada vez mais e compondo em novas linguagens também cada vez mais, né? E vamos ver, depois que acabar tudo isso, o que vai ter de espaços culturais dedicados à música ao vivo, né? Tomara que seja logo, assim. O primeiro show que eu quero fazer é em São Paulo, no Teatro da Rotina, que eu tive Sim, que eu vou estar adiar o lá. ano passado. Tava marcado e não foi. Nossa, eu fiquei muito Sim, triste, mas sim, eu fiquei muito triste de ter desmarcado esse show. Eu estava, nossa, estava agendadíssimo para mim, eu não iria perder. Mas não tem problema. Você vem e eu vou estar lá. Vai ser uma. com certeza, com certeza. Bom, mas enquanto a gente não pode ainda no Teatro da Rotina, vamos mais um pouquinho aqui? Vamos, vamos, Bora lá. vamos, vamos. Deixa eu ver o que eu vou cantar aqui. É como o vento e te leva
sempre pra longe demais. E quando vejo o olho e não estás, foi minha vinda tardia que te fez se despedir. Ou eu não soube chamar por ti. É como o tempo passando, sempre corre tão veloz, que a gente nem tem certeza mais do que mora no passado, se foi real, se não foi. É a saudade a envelhecer de ti. Achei que o vento virasse e te trouxesse pra mim. Às vezes acho que já passou, enfim. É a tua falta quem bate e quem me tira do chão. Vento passando entre as minhas mãos. Maravilhosa! Sensacional, Neca, sempre sensacional. E que voz é essa, né? Pede, né? É Mas, nada, é linda, é maravilhosa. E me fala uma coisa, a gente está aí falando de internet, você já abordou um pouco esse assunto, mas eu queria conversar um pouquinho com você. Como é possível a gente fugir aí do senso comum e se destacar aí no meio como a internet, onde tem todo mundo fazendo de tudo, são os mais diversos conteúdos, assim, sabe? E muita gente, às vezes, fazendo do mesmo, assim, né? E, sei lá, como que tem sido aí para você essa batalha para alcançar esse público virtual? Vanessa, eu acho que existe. Talvez eu vá falar uma coisa que no primeiro momento vai soar esquisita, mas eu acho que o mesmo processo depurativo que o planeta está passando vai comandar o mesmo lugar, sabe? Eu acho que existe uma depuração natural que vai acontecer, sem que a gente precise se preocupar muito com isso, que diz respeito à verdade que o artista está passando, sabe? Aquele artista que é verdadeiro, que ele fala através do coração, que ele se posiciona no mundo sabendo que ele é um trabalhador a serviço da arte, sabe? Porque tem uma diferença, fazer um parênteses, que tem uma diferença entre o artista que sabe que ele está aqui a serviço para trabalhar para a arte e tem o artista que se equivoca e acha que a arte existe para satisfazer ao próprio ego. Eu acho que uma depuração natural vai separar o joio do trigo, sabe? Aquele artista que, na essência dele, ele não tenha nada de importante para dizer, ou aquele artista que é de ocasião, que está se aproveitando de um momento, ou de uma conveniência, tipo, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Mas artisticamente ele não tenha nada de consistente, ou que a alma dele não queira dizer exatamente que ele é um artista, sabe? Uma coisa é a gente ser obrigado a exercer atividades formais por conta de um sustento, mas sabendo que a alma da gente nasceu para outra coisa, para outra finalidade. Nesse momento, eu acho que vai haver uma depuração natural entre não só artistas, mas outros profissionais que estão se valendo da internet para poder realizar seus trabalhos. O próprio público, o próprio consumidor, ele vai se alinhar, ele vai se fidelizar àquilo que represente ele também como ser humano. Tipo,
Se ele puder optar entre um artista que se preocupa com o outro, que tem alguma coisa a mais para dizer, que está procurando o bem-estar geral e tal, e entre um artista que está pouco se lixando para os outros, ele vai naturalmente escolher aquele que ele se identifica. Então, esse processo ele vai se auto-filtrar, sabe? Vai haver uma depuração, acho que natural. E eu acho que o destaque hoje é justamente para aquelas pessoas que estão adotando um discurso, uma posição artística em consonância com as necessidades do que a gente está vivendo, sabe? Hoje não dá mais para tu separar o artista do cidadão, da maneira como ele se posiciona. Então, aquele artista que não tem nada para dizer, que não está preocupado com os outros, que está ali por estar, para arrumar seguidores fáceis e tal, é diferente do artista sensível, que chega ali para estar perto do seu público, que termina a live e vai lá responder a um por um, que quer conversar, que às vezes a pessoa pede, Neca, canta tal música, gostaria de te ver cantar tal coisa. Eu posso não saber aquela música, mas eu vou tirar, eu vou tentar cantar, eu vou tentar postar, entende? Existe um processo que vai naturalmente se acomodando conforme as coisas forem acontecendo. E destaque hoje, eu penso também que o advento da não novela, por exemplo, parou de ditar esses gêneros que vão mandar em todo mundo, sabe? Hoje as pessoas podem escolher, eu quero voltar a ouvir seresta, tem seresteiro fazendo live. Eu quero ouvir MPB, tem gente fazendo MPB nas lives. Eu não preciso mais só ouvir 2 gêneros, não sou obrigado mais a ouvir somente o que as novelas me mandam ouvir. Eu posso ouvir o que eu quiser, a hora que eu quiser. As lives estão salvas, eu posso ver depois. Eu tenho mais tempo, sabe? Então, assim, eu acho que o artista que se destaca é o artista que tem uma verdade a mostrar. O artista que não é verdadeiro, ou que está ali por ocasião, eu acho que ele tende a se, sei lá, se perder no caminho, sabe? Não se consolidar. Sim, eu concordo com você. Eu acho que hoje em dia é muito importante mesmo o artista se mostrar como cidadão, quem ele é, como cidadão político, principalmente, assim, sabe? Falar mesmo Exatamente. da realidade dele, do, das convicções dele, das pesquisas dele, e achei muito interessante isso que você falou, que a internet acaba sendo também um, uma gama de possibilidades, né? Você não tem mesmo, você não é obrigado a ouvir o que você não quer. Tendo um gosto diverso, a internet tem um acesso relativamente fácil para qualquer pessoa procurar aquilo que lhe agrada mais, não é isso? Exatamente. Mas assim, eu vejo realmente os artistas se movimentando bastante. Apesar do isolamento, isso, nossa senhora, criou um fervo, assim, né? A galera tá se movimentando, parece até que tá produzindo mais, eu tenho a impressão, assim, sabe? Que essa coisa de ficar mais em casa, tá produzindo muito mais, assim. E acaba que todo desafio tem mesmo essa função de fortalecimento, né? O desafio nos fortalece. E que ganha o que você vê para música e para poesia sair, né? Desse. Não, não vou dizer que é uma zona de conforto, mas é um lugar conhecido, né? Que é o território dos palcos, e ter que ganhar aí esse mundo digital, ter que aprender novas linguagens, ter que aprender como é que faz mesmo para aparecer, para se destacar e usar as ferramentas, ou ferramentas, né, foram aparecendo aqui. Onde a gente está falando agora, o StreamYard, era uma coisa que eu nem sabia, nem sei se existia antes da pandemia. Mas hoje virou aqui cotidiano para mim. Pois é, eu não conhecia, conheci agora contigo aqui, estou conhecendo agora. Eu acho que essas ferramentas, uma coisa que eu tenho dito, assim, aí já partindo para quesito cidadania, assim, uma coisa que eu tenho conversado muito com as pessoas quando eu converso mais de perto, assim, é que olha só o sistema que nos rege. A gente paga para ter uma internet de qualidade, né? A gente paga, não é um serviço gratuito subsidiado pelo Estado. Então a gente paga para ter internet. Eu acho que esse é o momento em que a gente tem
que fazer a internet trabalhar a nosso favor e não o contrário. Como é que se faz isso, por exemplo, para as ferramentas? Gente, tem uma série infinita de documentários na internet à disposição para ser assistido a qualquer hora do dia ou da noite, com informações a respeito de todas as áreas de interesse que possam ser as tuas, e documentários a respeito de coisas que tu não saiba nada, mas que tu tem a oportunidade agora de saber. Então, na minha visão é o seguinte: bom, eu pago isso aqui, eu vou fazer isso e trabalhar para mim, a meu favor. Eu vou tirar, no mínimo, informação. Eu vou sair disso mais bem informada do que eu era há 1 ano e meio atrás. E no contrário, sabe? Porque o sistema quer nos fazer crer que a gente tem que ficar ali clicando, curtir, não curtir, gostei, não. Não é a gente que trabalha para eles é que tem que trabalhar para nós. O sistema de internet, de rede, tem que trabalhar para nós. Então, já que eu estou pagando essa internet, eu vou tirar o máximo proveito dela que eu puder. Então, eu vou assistir documentário de ecologia, eu vou assistir de medicina, eu vou assistir de ciência, eu vou assistir de política, eu vou assistir jornalismo, eu vou assistir entrevistas de pessoas que eu considero interessantes, eu vou assistir das que eu não considero para poder criar parâmetro de comparação. Então, eu acho isso, assim, é a hora da gente se fazer valer desses instrumentos todos, dessas ferramentas, para reverter a coisa do outro lado. Para que a compreensão de tudo, quando terminar a pandemia, possa também ter ganho um acréscimo, sabe? Ter sido, opa, melhorou, eu lapidei a minha visão de mundo, eu consigo entender melhor o que são essas coisas todas que estão acontecendo. Eu consigo diferenciar uma fake news de uma notícia verdadeira, porque eu tenho de pesquisar, eu tenho uma internet ligada o dia inteiro, eu não pesquiso se eu não quiser. É uma atitude cidadã tu receber uma notícia e checar se ela procede ou se ela não procede. Isso é ser cidadão. Muito bem. Sabe? Então, assim, faz uso daquilo que está ali na tua frente, aprende e traz de volta para ti como um ganho pessoal. Né? Com certeza, você tem toda a razão. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o mundo das produções, aí, os técnicos. Você é uma artista independente, certo? Mas você tem um contato mais próximo com a realidade dos artistas que estão inseridos no mercado de uma maneira mais encorpada. Mas a pandemia afetou todo mundo, assim, né? Alguns mais, outros menos, mas acho que poucas pessoas saíram ilesas. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua visão sobre essa questão, assim, e abordando principalmente as dificuldades que os produtores e os técnicos estão enfrentando nesse momento. Eu acredito que os produtores, eles também tenham sofrido um certo processo de desafio, né? De adotar novas formas também de continuar com seus artistas, né? Atendendo à distância, toda a parte administrativa, burocrática e tal, e que as equipes também foram aprender a transmitir essas lives de dentro dos espaços, né? Investindo em como captar essas imagens, como transmiti-las, como fazer ao vivo. Aqui em Porto Alegre acontece assim, alguns dos bares tradicionais, tipo, tem o Bar do Nito, que é um bar super tradicional de MPB, ele tá aberto, tem um músico que toca lá toda semana, mas ele também transmite ao vivo, né? Então, assim, os produtores, técnicos, acho que, de modo geral, as equipes, de modo geral, elas também tiveram que fazer um processo de aprendizado na transmissão, como aumentar a qualidade disso, como lidar com a oscilação, né, do sinal de internet, às vezes, que a gente vê muito isso, cai, trava, porque não se tem ainda também total domínio sobre isso, né? Mas eu já vi, assim, amigos meus, por exemplo, eu sou músico, toquei a vida toda, mas hoje eu quero me especializar em luthieria. Então, tem amigo meu que é músico e está trabalhando também como luthier, arrumando instrumentos, tem outros que estão lecionando, aula de canto, aula de criação artística, aula de criação textual, tem outros que mostram como é que se usa os equipamentos, dão aula de equipamento, eu quero transmitir pelo Instagram, então tu compra o equipamento tal, se tu tiver o telefone tal, tu coloca assim. Então, assim, todo mundo teve que se reinventar,
né? Eu acho que realmente os produtores e as equipes técnicas, elas até sofreram um pouco mais do que os artistas que no meu caso, por exemplo, eu consigo pegar o violão aqui e me virar sozinha, né? Os produtores, eles trabalham para o artista, então se o artista para, o produtor e o cara da equipe técnica também tem que se adequar a uma nova realidade, né? Mas como a gente está falando desde o começo, é todo as melancias parece que ainda estão se acomodando dentro do, conforme vai andando a carruagem, sabe? Não tem nada assim definido, pronto ou resolvido. Todo mundo está sendo obrigado a passar por esse processo e aprender e buscar novas formas de continuar ligado àquela atividade que gostava de fazer, de exercer, dentro dessa nova realidade atual. Sim, ó, tem uma pessoa aqui visitando a gente, ó, o Castelo. Tudo bom, Rô? Quem? Ô, Rô querida! Castelo. Beijos, horror! Ó, um monte de Querida, gente já amada! passou aqui, ó. Um monte de gente passou aqui para te ver. É, Arnaud Borges, Que bom! lindo, forte, fala né. Arnaud! Aqui, Balan, Arnaud é um querido, um grande artista. Vocês, pode falar. o Arnaud Borges, errou. Vanessa, você tem que conhecer o trabalho dele. Ele é um grande artista, um querido, um parceiro amado lá das Alagoas, um queridão. Nossa, é um dos artistas que eu tive a honra de conhecer na pandemia e que a gente já está trocando ideias. E, nossa, conheçam, ouçam, sigam. Arnaud Borges, queridaço. Que maravilha, que legal. Já vou pesquisar. E aqui, ó, Balan Zirons Balan. Mandou um oi aqui para você também. Não conheço, mas. Oi, bem-vinda! Bem-vinda, eu também não conheço. Ó o público novo chegando. Não conheço. Ó, mais uma aqui, ó. Bom, que bom. Elizabeth Rodrigues. Venham. Elizabeth Rodrigues, conhece? Oi, Beth! Conheço. Que maravilha. Ó, o Arno Borges está aqui com a gente ainda, gratidão. Eu vou pesquisar, vou ver quem é Arno Borges, sim. E a Rô está aqui dizendo que vai seguir o Arno Borges também. É isso aí. É isso que a gente está falando, é isso que a internet proporciona, né? Essa troca. Você vem aqui, vem falar do seu trabalho, daí as pessoas que te conhecem vêm aqui, comentam, você já me apresenta, eu já vou buscar. Então, quer dizer, é o grande instrumento da internet, né? Essa rede que a gente vai construindo. Sim, fomenta, né? O Arnaud é um dos casos em que, por exemplo, como eu estava comentando agora há pouco, que eu conheci numa live do Bezão, eu acho, fui falar com ele depois, ele tinha contado uma história sobre as Alagoas lá, sobre Maceió, sobre a areia de arear, de arear panelas com areia e tal, e eu fui contar para ele como é que é esse negócio de arear panela aqui no Rio Grande do Sul, e a gente começou a conversar, e eu fiz uma música para ele, dedicada a ele, que chama Norte e Sul. E ele, há pouco tempo, ele gravou um vídeo cantando essa música e postou no Instagram, lindamente com ele, assim, chorei rios ouvindo ele cantar. E é bem isso, pra tu ver, uma história lá do norte que fez um link com uma história que é também daqui do sul, e o discurso que se juntou e trouxe uma nova música, né, pra roda, assim. Nossa, isso é fantástico, isso é fantástico. É maravilhoso. Um beijo para a Jennifer aí que está assistindo a gente também. E eu escutei você falar uma palavra aí, fomenta, daí eu já pensei num outro assunto aqui. Nesses dois caminhos, mercado e leis de incentivo. Você quer falar um pouquinho de Lei Rouanet para a gente? Não? Pois é, a Lei Rouanet... deu uma cansada já falar sobre isso, porque na verdade as pessoas, elas não sabem do que se trata direito, nunca leram, acho que, alguns artigos da lei, não conhecem os editais, não só a Rouanet, mas os editais de leis de incentivo, de um modo geral. É um processo prático, extremamente difícil. Começa por tu ter que descobrir se tu estás minimamente habilitado para entrar com o edital, porque não é assim, qualquer pessoa entra, não é a hora que a pessoa quer, tem um período.
tem uma série de habilitações que tu tem que fazer, documentos que tu tem que conseguir. É uma burocracia sem fim, é um parto com dor, assim, de trigêmeos, até tu poder inscrever o edital. Aí, quando consegue finalmente inscrever o edital, que passa depois por uma banca, que passa por uma série de análises, ao final de todo o processo, recebe uma carta dizendo que o teu projeto está bom, aprovado. E tu tem que fazer todo o caminho de ir nas empresas, buscar esse recurso, o recurso não chega nunca, não cai nunca nas contas, não é assim, o governo não dá nada, o Estado não deposita dinheiro na conta de nenhum artista, não existe na mesma frase, não é possível colocar Lei Rouanet e mamata, porque isso não existe, é improcedente completamente, isso é uma das coisas, assim, que precisa, a gente, como eu estava falando agora há pouco, a gente precisa fazer uso dessa internet para promover informação, porque as pessoas são mal informadas, elas copiaram e colaram muitas informações equivocadas nem digo, elas são tendenciosas mesmo, elas foram criadas com o intuito de fazer com que as pessoas acreditassem numa determinada história que não é verdade. Então as leis de incentivo, não só a Rouanet, PROAC, LIC, todas elas, precisa de uma grande habilitação, precisa de uma enorme documentação, tem que ir para a cartória, tudo com firma reconhecida, certidão negativa de tributo diverso municipal, certidão negativa de tributo diverso estadual, federal, planetária, Via Láctea. Aí chega lá, não, mas faltou, o arquivo tem que ser em JPG com até 1.500 caracteres, aí tu escreveu 1.501, desclassificou. Então não é bem assim. A segunda coisa é que, nesse momento, a gente precisa também informar as pessoas nesse sentido. E, por favor, já que a gente está falando sobre isso, passem adiante essas informações. A vida artística ela é regida por algoritmos. Os algoritmos mandam na nossa vida. Quer a gente queira, quer não. Quer a gente tenha aceito ou não. Eu vou dar 3 exemplos assim, para falar do meu universo, mas é aplicável em qualquer outro. Então, 3 exemplos assim. Vamos pegar um amigo meu que vivia de cantar em barzinho, tocar em barzinho, tocar na noite e tal. Ele não tem mais isso, não pode mais fazer isso. Ele foi fazer lives no Instagram, ou no Face, ou aqui, ou em qualquer lugar. E ele tem lá 50 amigos. Esses 50 amigos, eles vão assistir a live do cara no sábado e vão lá fazer uma contribuição espontânea. No próximo sábado, não vão contribuir de novo. Então ele precisa aumentar esse público dele, né? Porque são os que regem. Segunda situação, no YouTube. Eu tenho um canal do YouTube com as minhas músicas filmadas por mim, o trabalho é meu. Para eu me habilitar para o YouTube, para eu existir para o YouTube, a ponto de eu poder monetizar os meus vídeos, eu tenho que ter 1.000 inscritos no meu canal e 4.000 horas de execução pública a cada 12 meses. Ou seja, é impossível, porque a cada 12 meses não tem como 4.000 horas de execução pública. Isso para que eu passe a existir para o YouTube, senão eu nem existo. Porque, tipo assim, a NECA não é um produto rentável. Então, enquanto ela não atingir esses números aqui, esses algoritmos, não existe. Aí vamos para o terceiro exemplo. Plataformas de streaming, né? Deezer, Spotify, etc. São necessários 1.000 plays. 1.000 plays. Toquei a música até o fim. Para quê? Para gerar R$2 pagos a cada 3 meses para o artista. Gente, assim, ó, são os algoritmos e são essas leis que mandam na gente. Então, quando eu falei em furar bloqueio, eu estava falando disso. Gente, como é que a gente faz? Sabe? Porque tem artistas renomados aqui que a gente conhece, Zeca, Chico, Mosca, Selmar, Tata, que estão há 40 anos na estrada e tem ali um número X de seguidores. Aí chega uma dupla que faz uma paródia engraçadinha, amanhã tem 50.000 seguidores, imediatamente. E aí essa dupla passa a existir no mercado, passa a existir como algoritmo porque produziu 25.000 curtidas, ou 25.000 seguidores. Enquanto que os artistas que estão lutando a vida toda, às vezes não tem. Então, assim, é de suma importância se entender do que a gente está falando, é de suma importância que as pessoas saibam que precisa seguir, precisa se inscrever no canal, precisa ouvir nas plataformas para que gere para os algoritmos a existência daquele artista. Não basta só, que legal, tá ali na live. Eu vou lá, vou procurar o nome dele no Spotify, vou ver se ele tem um trabalho, vou
clicar lá, seguir. Não custa nada, eu estou pagando a assinatura do Spotify. Já estou pagando Deezer, eu já tenho internet, eu já tenho YouTube em casa. Não custa nada pro ouvinte, pro consumidor. Mas faz toda a diferença do mundo pro artista que precisa existir para o poder, sabe? Pro mercado. Senão ele simplesmente não existe, né? Eu tenho 50 e poucos anos, toco desde os 6 e tenho 300 seguidores do YouTube inscritos. Mesmo tendo música gravada por outros artistas, mesmo estando aqui há um ano e tantos nas lives. Por quê? Porque, eu gosto, mas eu não vou seguir. Mas se aparecer uma piadinha, ou aparecer sei lá, né, um vídeo engraçadinho, aí todo mundo vai lá e segue. Só que quem tá sustentando as pessoas em casa, no isolamento, são os artistas. O livro que as pessoas estão lendo quando estão isoladas, estão em confinamento, foi um artista que escreveu. O documentário foram artistas que produziram. Os shows, as lives são artistas e são produtores que estão ali em pé fazendo aquilo ali para que as pessoas tenham que assistir em casa. Então, assim, a informação nesse momento é fundamental, sabe? E a gente precisa ser o cidadão que a gente quer ver no poder, né? Eu tenho que ser essa pessoa que eu gostaria de que estivesse agora aqui na prefeitura da minha cidade, no governo do meu estado e comandando meu país. Eu tenho que ser essa cidadã, sabe? Que se informa, que sabe do que está falando, que cria formas de se furar esses bloqueios, que dissemina informação, não fake news, que dissemina informação. Qualquer pessoa pode sair daqui agora e ir lá pesquisar quanto um artista ganha com uma música no Spotify e vai encontrar esses dados que eu falei. Porque é a realidade que eu vivo, entende? E aí tu vai lá e diz assim, escreve Lei Rouanet mamata. Não existe esse fato, porque não é um fato. Não tem nada de mamata, sabe? Todo mundo que pegar a Lei Rouanet e for ler os artigos vai dizer assim, eu não vou nem começar isso aqui. Sim. Vou nem começar, porque é serviço para doido fazer. Eu preciso desse documento aqui, tá? Mas eu tenho. Eu preciso disso aqui, eu preciso comprovar que em 1964, quando eu nasci, eu já tinha vínculo com a cultura brasileira, sabe? Então, assim, Vanessa, a gente precisa, sabe, ser cidadão, a gente precisa se posicionar de forma correta nesse país, sabe? A gente precisa virar esse jogo de forma positiva. A gente não pode sair de todo esse processo as mesmas pessoas. A gente tem que sair versões melhoradas de nós todos. Sim, é o que eu falo. Se você não gosta de burocracia, então você não pode ser artista. Porque artista, para sobreviver, precisa de muita burocracia. Entendeu? Para fazer qualquer parceria com o Estado, qualquer parceriazinha com o Estado, você precisa. É uma listinha: currículo, portfólio, clipe com pelo menos 3 publicações, né? Foto, CPF, RG, tudo bem, e daí eles pedem nota fiscal que comprova que você já ganhou aquele valor, sabe? Entendeu? Eu falo assim, olha, mas você precisa também ver 3 notas fiscais que comprova que você já trabalhou fazendo isso que você está querendo que a gente pague para você fazer, entendeu? É uma coisa absurda. Não, é absurdo. E eu vou até um pouco além na relação artista-Estado. Aqui no Brasil, imposto a gente paga sobre produto, certo? Principalmente sobre produto. Um artista de rua, que é o auge de ser subversivo, ele está lá, está na rua, está no metrô. Quando ele pega o dinheirinho dele, que ele vai no supermercado, que ele vai comprar o arroz e o feijão, ele paga o mesmo imposto que todo mundo, o mesmo imposto que vai para o cofre público. Que daí eles ficam querendo dificultar Exatamente. a atividade do artista. Então é uma relação louca, assim. Uma relação louca. Sim, por exemplo, se eu quiser comprar um instrumento que não seja fabricação nacional aqui, eu pago 60% de imposto. 60% de imposto. Se eu quiser comprar eu quero, acho que vale a pena investir num instrumento agora porque eu vou gravar um disco novo, seria legal ter um instrumento bacana. 60% de imposto. Então, se o instrumento custa R$1.000, ele vai custar 1.600 se eu quiser trazer, né? Então, assim, são discrepâncias absurdas e que as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção. O que significa tu ouvir 1000 vezes a mesma faixa para que gere R$2? E ainda que fosse R$2 pagos amanhã, não, é a cada 3 meses.
Pois é. Entende? Só o processo de emitir um recibo para isso, de tu te documentar para isso, de tu informar uma conta. E se tu não tem conta? Tem artista que não tem conta, porque não tem renda para abrir uma conta. Então eu não entendo a mata, sabe? Onde é que tá uma mata? Onde é que não procede, sabe? Porque tem, quem mais faz cultura nesse país é justamente os anônimos. São os anônimos que não tem como se habilitar. Eu passei por esse processo ano passado, eu tentei entrar na Liga Estadual aqui, acho que eu fui tentar o edital da Natura, e que já saíram me dizendo assim, nem tenta, porque tem isso, porque tem aquilo, porque não sei o quê. E eu de boa fé, eu sou uma pessoa muito, eu acredito em tudo e tal. Não, eu vou tentar. Daí eu fui, LIC, não, cadastro de produtora estadual, não sei o quê, comprove a sua atividade nos últimos 10 anos. Gente, eu só quero entrar com um edital que vai me dar maior trabalho para fazer. Então, gente, a gente precisa passar as informações adiante. Façam uso da internet para se informar. Não custa. Ah, não estou fazendo nada, perdi o sono. Bah, vou botar aqui um documentário sobre isso para assistir, vou ver o que o pessoal fala sobre isso. Se informem, por favor, né? Sim. Eu ia fazer uma provocação com você, com uma frasezinha aqui, ó. A gente não existe sozinho. Isso é verdade ou não? Mas acho que a gente já respondeu bem isso. Nossa! Nossa, eu acho que não, faço questão dessa provocação, porque eu acho, não, eu tenho certeza absoluta que a pandemia, por mais que num primeiro momento a gente veja, né, assim, de fora, a gente olha assim o cenário da janela, pessoas de máscara e toque de recolher, que está aqui em Porto Alegre agora, o toque de recolher, por mais que a gente veja a pandemia como uma coisa assustadora no primeiro momento, eu acho que o processo benéfico que ela trouxe diz respeito justamente a isso. As pessoas precisam se lembrar que, puxa, é legal ter grana? Claro que é. Claro que é. Eu preciso de grana para comprar cordas para o meu violão, né? Mas assim, ó, o que adianta eu ter a grana, ter as cordas e não ter ninguém aqui dentro da minha casa para me ouvir tocar, se eu não posso reunir os meus amigos? Então, assim, a importância do outro, ela hoje, a pandemia veio dizer assim, ó, gente, tudo bem, existe o mercado, existe o dinheiro, existe a necessidade de sustento, existe tudo isso. E vai continuar existindo depois. Mas vocês precisam se lembrar da importância do outro. Porque sem o outro, metade dessas coisas perde totalmente o sentido. Então não adianta, eu estava falando agora essa semana para umas amigas, eu prefiro ter grana para comprar um pão com manteiga e tomar um café com leite na mesa com os meus amigos, do que ter grana para jantar fora e não ter com quem ir, porque as pessoas não estão mais aqui, sabe? As pessoas estão perdendo pessoas, os nossos conhecidos, os nossos amigos estão sofrendo perdas, a gente tem um desgoverno, né, generalizado, um desfile de absurdos diariamente na nossa frente, nos dizendo cada vez mais, ataque o outro, faça arminha para o outro, separe o outro, segregue o outro, quando a pandemia veio dizer exatamente o contrário, valorize o outro, porque sem o outro não faz sentido nada disso. Não adianta ter um sistema democrático se a gente não tiver um povo para defender os seus direitos. Não adianta a gente ter uma história de um país se a gente não souber que no nosso sangue tem sangue índio, tem sangue negro e tem sangue europeu. E o primeiro deles foi o índio. Não foi o europeu. O primeiro, o nosso sangue originário é o índio, e depois o negro, e depois vem o europeu. Mas a nossa história, ela existe para que a gente se reconheça nela. Então a gente precisa aprender cidadania, precisa aprender tudo isso, mas a gente precisa se lembrar que sem o outro, nada disso faz sentido. Não adianta ter um processo histórico, não adianta ter um processo artístico, não adianta ter esporte se não tiver gente ali para crescer, para se educar. Não adianta ter nada se não for o outro. A gente não é a questão, ninguém é uma ilha, não, isso é um discurso vazio. Mas quando a gente pensa hoje que, nossa, eu perdi uma tia agora no interior que eu não pude estar lá para me despedir dela, porque o processo os ritos, né, da despedida foram cortados, foram diminuídos, e não daria tempo de eu chegar para me despedir, e eu gostaria de ter pedido aquela pessoa que eu amava. Nossa, tem um amigo meu que perdeu agora um ente querido. Nossa, tem uma outra pessoa que também perdeu, e eu não posso estar com as pessoas. Qual é o sentido que faz todo o resto? Se ao final da pandemia 1/3 das pessoas já tiver desaparecido do planeta, porque tem um sistema de governo
que está se lixando para a vida humana. Pelo contrário, né, atenta contra a vida humana. Né? A gente não pode mais permitir, Vanessa, que amigos nossos, conhecidos nossos, divulguem uma informação tipo, não toma vacina porque altera DNA. A gente precisa se posicionar. Porque se essa pessoa influencia a outra que deixa de tomar a vacina e amanhã morre, a responsabilidade é dessa pessoa que está disseminando essa informação errada. Sim. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente precisa do outro. Quando tudo voltar ao normal, a gente vai querer abraçar o outro e o outro tem que estar lá. Sabe? Toda pessoa que a gente conhece é importante, mesmo que a gente... Ai, nossa, mas é horrível usar máscara. Nossa, mas quanto tempo isso vai durar? Nossa, mas eu vou ter que aprender outra atividade para tirar sustento de algum lugar. Ótimo. Tu vai continuar fazendo isso com ou sem pandemia. Mas eu acho que a pandemia veio nos lembrar que, olha, gente, quem tem que ter mais valor é o outro. E a gente é o outro do outro. Então, assim, a gente também tem que se cuidar, tem a obrigação de se cuidar, tem a obrigação de sair na rua de máscara e tentar não invadir o espaço do outro. Como eu disse antes, a gente tem que ser o cidadão que a gente quer ver no governo. E isso começa sendo o contrário do governo. Começa por ser o contrário desse governo. A gente tem que ser humano, a gente tem que ser sensível, a gente tem que ser plural, a gente tem que ser coletivo, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter humildade, a gente tem que se reconhecer no outro, na pele do outro, na cor do outro, na crença do outro, no jeito do outro. Sabe por quê? Porque a minha teoria de 20 anos, escrita 20 anos atrás, nós somos todos partes de um único todo. Então, a gente tem que começar todos os nossos processos diários, indo na contramão de tudo que o governo está fazendo. Começa por aí. Se tu já fizer isso, no fim do teu dia, tu já vai ter sido uma pessoa muito melhor, com certeza. Sabe? Eu parto desse princípio. Não, o outro é fundamental, não é fundamental. Nossa, adorei, né? Que você falou tudo agora. Adorei a sua fala. Vai ter um pedidinho aqui, ó, para você, ó. Da Rô Castelo. Canta, Neca! Canta! Já cantei, tu não tava aí? Saideira. Peço que o vento me compreenda nas flores que colhi por ele, que saiba generoso perdoar, coisa que envelheci não sendo, que possa eu então me conformar. Peço que meus amores cresçam a ponto de eu não ir com eles, que sejam livres para me levar por dentro do que são inteiros, que saiba eu enfim me completar. Espero seja permitido da eternidade visitar passado, sem machucar ou ser ferido, sobrevivi do amor ao lado. Peço que o Criador entenda, às vezes em cima do muro, minha alma tonta saiu pra dançar e fez de conta que era lua, par de uma lua que
nem estava lá. Peço que mais que um pai tu sejas, ao fim de tudo a benfazeja, aparição do todo que se é, para que crer seja possível, também depois de se esgotar a fé. Que do alto as minhas mãos vazias tenham calor a dar à imensidão. Abrindo caminho de nuvem, sem dor, sem peso e sem dimensão. Amém. Amém. Ah, maravilhosa, Neca. Olha, maravilhosa. Tem uma galera aqui que está falando que você é linda e está adorando. A Lenita Pinheiro, a, aqui, Oh, Lenita. a Xanda Chong, a Xanda, Elizabeth, amores, amores. Elizabeth Rodrigues, Beijos a vocês. a Rô Castelo, tá aí, agradecendo que ela pediu a música que você tocou. E assim, foi super natural, não tinha nada combinado, nada. Não tá aqui, ó. Não tá aqui, Não, ó. Ó aqui, ó, Pô Castelo. não tá, No vento e arqueira, ó. Não tava aqui. não Prece tá. não tava aqui. O Arno Borges também, tá toda Prece não tava aqui. não. Bom, mas Beijo é pra isso. vocês, amados. Se cuidem, viu? Estamos acabando aqui esse programinha. E fala pra gente, Neca, o que tem de mais gratificante para você no seu trabalho? Eu sempre, eu sempre tive para mim que uma frase que eu já publiquei várias vezes e vou continuar repetindo: compor justifica viver. Porque as experiências que a gente tem, elas são imensas, elas são gigantescas, né? Os relacionamentos, todas as coisas que a gente vive. E quando a gente vai compor, a gente tem que pegar uma experiência que é imensamente vasta e traduzir e reduzir ela a um discurso que seja não só meu, mas de todo mundo que for ouvir. E é muito gratificante quando a gente percebe que aquela mensagem que a gente quis passar, ela não só chegou aos outros, como cada pessoa fez a sua própria leitura daquilo. Então é uma sensação muito gratificante ser o instrumento por onde a música passa, porque não é minha, passa por mim, trabalhar nela, fazer com que ela ganhe uma beleza, ganhe um corpo e me despedir dela sabendo que ela vai ser de todo mundo, né? E que ela vai ter a própria interpretação. Cada alma, para cada coração generoso que ouvir, vai ser uma outra música e não mais aquela que passou por mim lá no começo. Então, para mim é isso, compor justifica a minha vida. Assim, cada vez que eu termino uma música, eu me sinto honrada de ter recebido essa dádiva de Deus, do Criador, e poder hoje estar honrando, justamente na pandemia, poder estar honrando essa dádiva, esse dom, estando ao serviço das pessoas, estando aqui para emocionar, para traduzir o que todo mundo está sentindo. É por isso. Essa é a gratidão que eu tenho. Muito lindo, Neca, o Neca, sempre poeta, sempre cheio de lirismo. Bom, é isso, chegamos ao fim.
Nossa, eu amei conversar com você, né? Que eu adorei fazer esse programa com você. Eu achei que foi Eu sensacional. também, mano. Agradeço muito mesmo, porque você trouxe coisas muito importantes, assim, para todo mundo que está assistindo. Tivemos bons números aqui, viu, de views e curtidas para uma terça-feira à tarde, assim, logo depois do almoço. Vou dizer que a galera chegou aqui para ver a Sim. gente. E eu fiquei muito Que contente bom, com que isso. bom. Obrigada, muito obrigada. Sim, agradeço bastante a galera que chegou junto aí, que está assistindo. Assim, é muito legal estar junto assim, com as pessoas, fazer, e todo mundo está comentando. Eu acho isso sensacional. Mas me fala agora onde que a gente se encontra, suas redes sociais. Eu não sei se eu escrevi certo aqui, se tiver errado a gente já corrige. Não enxergo muito mais. Tô no Spotify, no Deezer. Sexta-feira agora tem o lançamento do single novo, Retrovisor. Vai estar nas plataformas, já vou mandar um pré-save, daqui a pouco eu vou publicar um link para pré-save. É importantíssimo que as pessoas façam o pré-save, como a gente já falou aqui, dos algoritmos. É importante que as pessoas sigam a gente e se inscrevam nos canais. Eu tenho o canal do YouTube, na Kayala. É só digitar lá, né, Kayala, que vai aparecer Spotify, Deezer, Apple Music, Instagram, Facebook, canal no YouTube, tem tudo isso. Em breve a Ó, gente vai estar com novas parcerias também, colocando na roda. É isso aí. tá certo? Aqui É isso aí. esse Instagram é arroba Tá Necayala, mas certo. é com dois As? É Neca Eu acho que é, eu Ayala? acho que é. É, então tá. Beleza. Isso. Instagram. E você tem um blog também, não Quero tem? agradecer. Eu tenho um site, né, Um cala.com.br. site. Tá, é isso aí, né? É, necayala.com.br. isso, tá certinho. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas pessoas que estão aqui nos assistindo. Passem informação adiante, sejam cidadãs, sejam humanas, se cuidem e valorizem o outro. Antes mesmo até da gente valorizar a si mesmo, valorize o outro, porque o outro é reflexo da gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Vanessinha. Beijo. Beijo, galera. Até mais.